Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos fazer esse lindo modelo de vestido. Soltinho no corpo, muito fácil de fazer, com detalhe bem bonito atrás. Para fazer esse modelo eu usei 1,70 m de viscose. Com o tecido já dobrado no meio, eu faço outra dobra nesse tecido, agora de cima para baixo, com altura de 42 centímetros. Posiciono nele a minha blusa que eu vou usar como base, deixando afastada 1 centímetro da borda. Para a altura da blusa, eu marco 42 centímetros, que é a altura da minha cintura mais 3 centímetros. A manga desse vestido é tipo manga japonesa, então eu corto tudo junto com a largura de 45 centímetros. Ela também não tem costura na parte dos ombros. A altura dessa manga é 26 centímetros. Fica uma manga bem fluida, parecida com a manga godê. Para o corpo do vestido, eu também marco uma largura de 26 centímetros. Lembrando que a altura da manga também é de 26 centímetros. Depois de ter feito as marcações, eu venho contornando o desenho igual eu mostro na imagem, e é desse jeito que eu vou cortar, arredondando um pouquinho nos cantos. Agora é só cortar onde eu marquei. Para o decote, eu marco 12 centímetros na largura do pescoço e 16 centímetros na altura do decote. Esse tamanho é opcional, você pode fazer maior ou menor. Uno os pontos que eu marquei numa reta em diagonal. Corto ele, vai ficar na forma de V. Também separo as frentes. Para cortar a saia do vestido, eu dobro 4 vezes o tecido, deixando a auréola virada para fora. A auréola é essa parte desfiadinha do tecido. Uso a própria parte de cima para marcar a largura da cintura da saia do vestido. Faço uma marcação na forma de A, porque na barra eu vou usar toda a largura do tecido. Essa saia ficou com a altura de 80 centímetros. Dobro um retalho no viés do tecido, porque eu vou cortar 2 tiras de 3,5 por 90 centímetros, que eu vou fazer um viés para acabamento na parte de cima. Como o meu retalho é pequeno, eu vou precisar fazer emenda nessas tiras. Se você quiser saber como fazer uma emenda perfeita de viés, eu vou deixar aqui no card um vídeo bem curtinho ensinando como fazer emenda de viés. Para fazer a dobra do viés é muito simples. Primeiro eu dobro ele no meio e marco vincando bem a costura do meio. Depois eu abro ele, fazendo outra dobra da borda para o meio, usando a marcação do meio como limite de onde que eu vou deixar essa segunda dobra. O uso do ferro é essencial para que fique bem acabado esse viés. Para o outro lado é o mesmo processo. Eu dobro da borda para o meio, usando a marcação do meio como limite. Passo o ferro vincando bem essas marcações, isso é muito importante. Depois é só passar virando para o meio novamente. Já no fio reto do tecido, eu corto 2 faixinhas de 3 centímetros por 50 de altura, que será para fazer a amarração das costas. Na parte de cima, eu volto arredondando aonde é o término do meu decote. Marco também nas 4 partes aonde que ele vai terminar. Depois de cortado, a minha peça fica desse jeito. Agora é hora de começar a costurar. Eu começo pelo viés da frente. Com a peça aberta, eu posiciono o lado direito do viés sobre o lado avesso da peça
e venho costurando bem em cima do primeiro vinco, próximo à borda. Veja que eu vou costurando com delicadeza, sem espichar nem a parte de cima nem a de baixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando do meu vídeo, não deixe de se inscrever e também deixar seu like. Depois de ter costurado um dos lados do viés, eu vou rebater o outro lado em cima da primeira costura. Eu alinhavo todo ele para ficar mais fácil o processo de costurar. Ele estando alinhavado, eu não corro risco dele escorregar e eu costurar em lugar errado. Depois de pronto, ele fica desse jeito. É um acabamento perfeito. Para fechar essa peça, eu vou fazer uma costura francesa. Eu uno direito com direito, costuro essa parte com a distância de um pé de máquina e nunca esquecendo de arrematar as bordas. Depois eu tiro o excesso de tecido, deixando bem próximo da costura que eu fiz. Eu viro essa peça do avesso, passo essa costura, depois venho costurando novamente com a distância de um pé de máquina. Essa parte também é muito importante você arrematar, tanto no começo quanto no final. Se você não sabe como fazer costura francesa, eu também tenho um vídeo aqui no canal bem curtinho, explicando passo a passo de como fazer essa costura espetacular. Para fechar a saia do vestido é o mesmo processo. Para fechar o centro dessa blusa, eu vou fazer um transpasso de 1 centímetro para cada lado. Eu vou fazer uma costura bem na bordinha do lado de dentro do viés. Lembrando sempre de arrematar bem direitinho o início e a parte onde que eu marquei que será a altura do decote. Depois de costurado, ele fica desse jeito. Para unir a parte de baixo com a parte de cima, eu também vou fazer uma costura francesa. Começo unindo costura com costura, da parte de baixo junto com a parte de cima. Costuro direito com a distância de um pé de máquina. Na hora de fechar a costura francesa da cintura, eu vou fazer um processo diferente. Eu vou deixar um espaço maior. Eu vou usar um elástico de 1 centímetro, então eu vou fechar com 1,5 centímetro de distância. Por quê? Eu vou fazer um túnel para passar o elástico dentro dessa costurinha. Marco 1,5 centímetro em volta de toda a cintura. Volto costurando exatamente aonde eu marquei. Depois de costurado, ela fica desse jeito. E eu vou rebater essa costura francesa para a parte de cima da blusa do vestido. E vou costurar bem na bordinha da parte de cima. Como eu vou passar o elástico aí dentro, antes de terminar, eu vou deixar lá uma abertura de 2 centímetros, que é a parte que eu vou colocar o elástico. Fica um buraco desse jeito assim, ó, que é onde eu vou passar o meu elástico. Com o auxílio de um passador de elástico, eu passo ele em toda a volta e depois é só arrematar ele. Para a medida do elástico, é só colocar ele na sua cintura e deixar ele de modo que ele fique confortável, sem apertar demais, sem deixar frouxo também. Na hora de fazer a barra dessa manga, eu marco 6 centímetros na parte de baixo e faço uma marcação em diagonal,
do começo lá de cima até a marcação que eu fiz, e corto esse pedaço. A bainha dessa barra será de 1 centímetro, mas eu vou dobrar e redobrar. Veja que eu alinhavo ela toda para ficar mais fácil na hora de costurar. A distância de meio centímetro, depois eu reviro mais meio centímetro. Como ela é bem fininha, fica bem mais fácil se você alinhavar. E venho costurando em toda a borda. Para a barra da saia do vestido é o mesmo processo. Para prender as tirinhas das costas, eu marco 5 centímetros a partir da altura do ombro. É onde que eu vou costurá-las. Marco dos dois lados. Depois de ter marcado, é só prender essas tirinhas no lugar que eu marquei. Eu viro o acabamento dela para fora e deixo ele embutido dentro da costura. Costuro 2 vezes para deixar bem reforçado. E esse foi o resultado. Eu gostei muito de fazer esse vestido. Ele ficou versátil, soltinho, fresquinho. E olha esse detalhe das costas, que gracinha. Eu amei fazer esse vestido.